vamos para os vídeos de hoje. Não, Bolsonaro não queria fugir. A vinda de Bolsonaro para o Nordeste e a sua ida para o hospital fazem parte de um plano muito mais elaborado e muito mais perigoso. Se Bolsonaro quisesse fugir do país, o último lugar para onde ele iria seria para o Nordeste. Seria muito mais fácil ele sair do país pelas fronteiras terrestres no Sul. Aqui no Nordeste nós não temos fronteiras terrestres com outros países. Aqui, para sair do país, precisa pegar um avião. A verdade é que Bolsonaro aprendeu que quando as fraudes não dão conta, é preciso tomar algumas atitudes drásticas que promovam a mudança no conceito da sociedade. Eu pergunto para você, o que foi que levou o STF a decretar a prisão domiciliar da golpista Débora? Foi o clamor da sociedade, o apelo social, o fato dela ter um filho. Bolsonaro não é um tolo, Bolsonaro é um profissional na arte de enganar e persuadir pessoas. Se assim não fosse, ele não teria passado 30 anos vivendo da política, não teria levado a família inteira para a política e não teria se tornado presidente da República sem aprovar um único projeto na vida dele e sem fazer nada de útil para a sociedade. A verdade é que Bolsonaro sabe que uma das formas de ele conseguir a aprovação da anistia é fazer com que a sociedade se compadeça dele. E qual a melhor forma de levar a sociedade a se compadecer do Bolsonaro? É ele passar essa imagem de um velhinho doente, de alguém que precisa de cuidados médicos e de internação hospitalar, que precisa fazer cirurgias e que não tem condições de permanecer em uma cadeia. Por isso, o objetivo de Bolsonaro em vir para o Nordeste não era fugir. O objetivo dele era colocar em prática um plano que o colocasse diante da sociedade como uma pessoa vulnerável, uma pessoa incapaz de fugir, incapaz de fazer o mal, e que as pessoas tivessem o sentimento de dó e de compaixão, como aconteceu em 2018, após aquele incidente lá inexplicável com o Adélio Bispo. Não se engane, o diabo tem artimanhas, e essas artimanhas são utilizadas pelos seus enviados. Eu já peço a você que compartilhe esse vídeo aí e me segue para mais conteúdo como esse. Vamos espalhar a verdade. O Ramagem, que foi chefe da Polícia Federal no desgoverno do inelegível, ele está entre os golpistas que receberá certamente uma pena muito contundente por aquilo que ele fez, aquilo que foi comprovado. Como nós sabemos também, todo governo, toda estrutura de Estado tem um setor de inteligência para identificar algumas situações, alguns fatos, alguns episódios, alguns comportamentos, algumas ações de fora do país e de dentro do país que conspirem contra a realidade, contra a existência do Estado e contra o sistema de governo e a democracia de um modo em geral. É normal que isso aconteça. Agora, o que não é normal é que se tenha uma agência de inteligência paralela que utilize instrumentos da inteligência formal para fazer algum tipo de uso político, sobretudo para vigaristas. E foi isso que aconteceu com essa criatura, o senhor Ramagem. Nós estamos vendo aí pelos jornais que estão replicando o conteúdo dos inquéritos da Polícia Federal, que a criatura ele já tinha montado uma estrutura paralela dentro da Polícia Federal para bisbilhotar ministros, autoridades, para tentar recolher algum tipo de ilegalidade, algum tipo de imoralidade, para quem sabe fazer algum tipo de chantagem contra essas autoridades, ou simplesmente abrir de uma forma transversa algum tipo de iniciativa penal contra algum deles, né? E isso foi revelado pelas apurações da Polícia Federal quando descobriu o telefone de Mauro Cid e foi desvendando ali todas as outras conexões que ele tinha, a Ramagem, com essa estrutura toda, como é que ele se comportava, junto com o general Heleno, né, que agora também está na marca do pênalti. E estão vindo à tona mais comportamentos imorais desse esgoto. O Ramagem ele estava utilizando imagens de drones que são utilizados para segurança de autoridades, especificamente do presidente de então, para colocar em horários eleitorais e para colocar também em peças de divulgação, ou peças para fazer algum tipo de homenagem, algum tipo de exposição positiva da figura do inelegível. Além disso, um dos funcionários da Polícia Federal, um dos agentes da Polícia Federal que está sendo escutado no meio dessa história toda, ele revelou que ele foi constrangido, foi pressionado pelo Ramagem
a trazer relógios aqui para o Brasil, por baixo dos panos. O Ramagem disse, olha, nós fizemos declaração, mas, gente, o comportamento dessa gente, é por isso que eu digo para vocês, o Bolsonaro ele conseguiu, dentro do Estado brasileiro, dentro da sociedade brasileira, reunir o que de pior existe e existia em todos os setores da sociedade, desde aqueles que são considerados setores que merecem um respeito maior, como, por exemplo, a religião, que é sempre um ambiente para as pessoas se colocarem ali numa busca espiritual, numa busca de uma paz, numa busca de uma irmandade, de um sentido de vida, ou às vezes até na solução de problemas ou de curas. Então, esse ambiente ele foi conspurcado, porque os piores vigaristas do mundo da religião se acoplaram a Bolsonaro. Os piores dentro das Forças Armadas se acoplaram a Bolsonaro. Os piores no setor produtivo se acoplaram a Bolsonaro. Os piores do setor especulativo se acoplaram a Bolsonaro. E por aí vai, no mundo artístico, no mundo empresarial, onde você quiser, você vai sempre achar figuras que você, quando enxerga o comportamento, você não consegue enxergar algo que faça sentido numa sociedade civilizada. E é por isso que a gente tem que combater essas criaturas o tempo todo. Cara, isso é uma coisa que eu queria falar para todos os eleitores de Bolsonaro. Você acha que as acusações contra Bolsonaro são plausíveis ou não passam de armações? Como é que você vai defender Jair Bolsonaro, dizer que ele não tentou dar um golpe, quando lá na década de 80 ele já planejava explodir um quartel com bomba? Como é que você vai continuar defendendo esse homem que lá atrás já tinha deixado claro que se um dia chegasse na presidência, daria um golpe e fecharia o Congresso? E que durante os 4 anos de mandato, convocou e participou de manifestações em favor do fechamento do Congresso e do STF? Como é que você vai continuar defendendo Jair Bolsonaro, dizer que ele não tentou invalidar os resultados das eleições, se ele passou todo o seu mandato criticando as urnas eletrônicas, convocando embaixadores para criticar o processo eleitoral brasileiro, falou várias vezes que era preciso fazer alguma coisa antes das eleições e lá atrás já tinha dito que não acreditava no voto, que pelo voto não se mudava o país? Com que cara você vai continuar defendendo Jair Bolsonaro, dizendo que ele não planejou a morte de Lula, se lá atrás ele já tinha dito que se um dia fosse presidente, mandaria matar Fernando Henrique Cardoso e mais uns 30 mil. Cara, uma coisa é você acusar uma pessoa como eu, como você, que não temos nenhuma evidência de que cometeríamos algum crime. Outra coisa é você acusar alguém que diz o tempo todo que vai cometer, que cometeria e que tem precedentes nos crimes dos quais está sendo acusado. E eu queria falar também para os evangélicos, para as pessoas que acreditaram em Bolsonaro, que chegaram a comparar Bolsonaro com Jesus Cristo. Se você acha que uma pessoa que disse que mataria 30 mil pessoas pode ser comparada a Jesus Cristo, e mesmo sabendo que essa pessoa planejou a morte de um presidente, você continua acreditando e defendendo essa pessoa? Cara, se arrependa, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Marcos 3:29 diz que atribuir a Deus aquilo que vem do diabo é um pecado imperdoável. Você acha que o maior esquema de corrupção da história, exemplos, Mensalão e Petrolão, é falso? Não acho que é falso não. Mas vamos ver quantos políticos estavam envolvidos que eram do PT e quantos que eram dos outros partidos, como o Centrão, direita e extrema-direita. Vamos começar com o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, o PP. Ao todo, 33 envolvidos. Depois, o PMDB, do Eduardo Cunha e do Michel Temer, golpista. Ao todo, 10 políticos envolvidos. Não podemos esquecer do PTB, do Roberto Jefferson, aquele que atirou granada na Polícia Federal. Ele e o Fernando Collor de Mello estavam envolvidos. Também tem o PSDB, do Aécio Neves, também mais 2 envolvidos. Também tem o PL, que hoje é a União Brasil, do Valdemar da Costa Neto, que também estava envolvido. Agora vamos falar do PT. Do PT nós temos ao todo 8 envolvidos. E aí, me diz, será que o problema da corrupção no Brasil é realmente o PT? Fala aí. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.